uma coisa mesmo. Amém. Então fica aí, sejam bem-vindos todos que estão iniciando, reiniciando, continuando, quem está na internet, quem está aqui junto aqui, não desistam para descer daqui com o certificado na mão. Bom, Deus abençoe a vida de vocês. Amados, então nós vamos agora a nossa segunda disciplina desse período, que é a amartiologia. Amartiologia, tá? A amartiologia vai estudar o quê? Pecado, né? Rapaz, aí a pergunta é, mas tem esse negócio? Estudar sobre o pecado? Passar aqui 6 meses falando sobre o pecado? É pouco, né? O pecado é a nossa marca, né? O pecado é a nossa herança. E a gente precisa conhecer para quê? Para evitar. Porque tem muita gente que fala assim, tá tudo bem. Aí quando ele pensa que está tudo bem, né? A Bíblia fala, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O camarada está crente que está um chão bonito assim, né? Aí quando ele dá o próximo passo, é lodo, é lama, é areia movediça. Então a gente precisa conhecer sobre o pecado para evitar o pecado, tá? E além de evitar para nós mesmos, se tivermos a possibilidade, alertar quem não sabe. Quem de repente, né, o camarada está indo a passos largos e firmes, né, para o inferno, e aí está vendo, e a gente às vezes não tem argumento para chegar para a pessoa e falar assim, camarada, vem cá, vamos conversar aqui, vamos ter uma conversinha aqui de pé de ouvido. Você sabe onde você está pisando? Se a pessoa confia em você, se tem ali uma certa relação, se tem koinonia, né? Aí a pessoa pode ser liberta, pode ser salva daquela situação. Mas a gente precisa estudar sobre o pecado. Então, o que é pecado? É uma pergunta que a gente vai tentar descobrir nesse período, né? O que é pecado? E aí, da mesma forma, hoje é a nossa primeira aula. Eu sei que os irmãos estão cheios de perguntas, mas a gente não pode responder todas as perguntas, senão os irmãos não vão voltar aqui. Então, vamos com calma, com paciência, que até o final do semestre a gente vai responder pelo menos 10% das perguntas dos irmãos aí, né? Para a filosofia, o que é pecado para a filosofia? Para a filosofia, o pecado é um mal abstrato. Para a filosofia, o pecado é um mal abstrato que interfere na perfeição ou felicidade do ser, quer seja físico ou metafísico. Que maravilha, né? Filosoficamente falando, é até bonito, né, de você ouvir, né? O pecado interfere na perfeição ou felicidade do ser. E para a ciência? Para a ciência, o pecado é uma reminiscência olha só, para a ciência o pecado é uma reminiscência, ou seja, um resto, uma sobra do nosso tempo que nós éramos animais, né? Ou seja, o pecado é aquele animal que está dentro de nós ainda e que toda hora quer se mostrar.
Tem muito pecado que até o animal fica com vergonha, entendeu? Mas o pecado para a ciência é o quê? É um resto, aquilo que sobrou do nosso tempo de animal. Os irmãos sabem, né, que o nosso cérebro, ele tem 3 partes, né, que são formadas em tempos de evolução, né, o nosso cérebro. O primeiro cérebro que é formado em nós é o cérebro reptiliano, que fica aqui atrás. E o cérebro reptiliano, ele é o cérebro das reações, da impulsividade, da sobrevivência. Então, por exemplo, quando nós estamos com fome, o nosso cérebro reptiliano é o que fala: meu camarada vai comer, come porque o negócio está feio, entendeu? Então, o cérebro reptiliano, na hora que surge, vê um cachorro vindo na sua direção, se a pessoa tem medo do cachorro, o cérebro reptiliano fala assim: corre, esse doido vai te pegar. O cérebro reptiliano. Depois tem o cérebro límbico, que é formado mais ou menos aqui na altura, mais por cima aqui. Então tem a parte de trás, a parte central alta aqui é o cérebro límbico, que é o das emoções, né? Cérebro das emoções, é onde temos condições de sentir amor, ódio, alegria, tristeza. E por último, o pré-frontal, que é a parte da frente, que é a parte da inteligência, que nos faz que a gente possa falar. A diferença nossa do animal, do cachorro, é que o animal tem o cérebro reptiliano e o cérebro límbico. Você vê que o seu cachorro, o seu animal, o seu pet, né? Quando você chega em casa, se você tem, ele fica todo feliz, né? Pulando em cima. O que é aquilo ali? É um sentimento, né? Na hora da comida, o que ele faz? Ele vai querer comer, né? Na hora da chuva, ele se esconde. É o cérebro reptiliano e o cérebro límbico. Mas agora, o animal, ele tem o cérebro neocórtex frontal? Não, porque ele não fala, ele não consegue se expressar. Ele consegue se expressar, mas ele não consegue se expressar com palavras. O dia que o teu animal, que o teu pet falar, corre. E aí, pessoal, olha só. Quando aqui fala que o pecado é uma reminiscência do nosso tempo animal, olha só, presta atenção, que isso aqui é muito importante. Quando a ciência fala que o pecado é a reminiscência, ou seja, o resto, aquilo que sobrou do nosso tempo animal, é quando nós éramos só cérebro reptiliano. A gente agia por impulso. Você vê a criança não tem o cérebro límbico nem o neocórtex desenvolvido. Aí a criança, o que a criança faz? A criança chora para comer, chora para não sei o quê. A criança, quando ela não é educada, ela fica fazendo as coisas que é quase que um animal faz. E o ser humano, quando ele não tem o seu cérebro desenvolvido, ele age como um animal, só com o cérebro reptiliano. Já viu aquelas pessoas? Não pisa no meu calo, não. Por que não pisa no seu calo, não? Por que não pisa? Quando alguém pisa no seu calo, você tem que bênção do Senhor. O que é isso? É o cérebro daqui, né? Daqui de cima, das emoções te controlando. Entendeu? Porque quando alguém fala, não pisa no meu carro, e se alguém pisar, eu já saí, né? Chutando, dando soco, está agindo com o quê? Com o cérebro reptiliano. E o pecado, segundo a ciência, é quando o homem não pensa, é quando o homem não tem emoção, é quando o homem age por instinto. E instinto é o quê? Animal. Só o animal tem instinto.
Você sabia o negócio de instinto materno? Já ouviu essa expressão? Instinto materno. Instinto materno, não. Instinto materno é coisa de animal. Nós temos o quê? Nós temos desenvolvimento, nós podemos pensar, nós podemos agir, nós podemos escolher. Nós não podemos trabalhar só com instinto. Nós temos a nossa parte instintual, sim. Mas se nós deixarmos agir só por instinto, nós vamos estar quase que igual aos animais. Tá? Você vê, a cadela tem o instinto dela. Se ela tiver um cachorrinho, vai chegar lá perto da sua vida. Ela pode ser sua amiga, né? Quase fala, igual a outra lá. Mas vai lá, bota a mão que ela está comendo lá para ver o que acontece. Entendeu? Isso é instinto. E às vezes nós, seres humanos, agimos dessa forma. No dia da prova aqui, eu tenho certeza que tinha gente aqui já querendo levantar o instinto animal ali para cima. Quem foi esse professor que montou essa aula, essa prova, essa prova? Né? Então, ou seja, nós não podemos agir com o cérebro reptiliano em todos os sentidos. Precisamos sim pensar, precisamos trabalhar. E aí, no nosso período aqui, nós vamos estudar que o pecado ele tem que ser controlado. O pecado, como é que foi que Deus falou para Caim? Ei, Caim, o pecado está ali, ó, batendo na tua porta. O que você tem que fazer, Caim? Controlar. E aí, o que Deus está falando com cada um de nós aqui hoje? Ei, seminarista, o pecado está batendo na tua porta. Professor, o pecado está batendo na tua porta. Entendeu? Então, quem que cabe? Cabe para a gente dominar. A gente só vai dominar se nós agirmos com o quê? Com o nosso cérebro neocórtex, que ele está aqui, ó, pensando. Tá? Se a gente for agir com emoção, a gente vai cair também. Então, tem que botar nosso cérebro para funcionar. Então, para a ciência, o pecado é a reminiscência do nosso tempo de animal. E para a justiça? O que o pecado é para a justiça? Para a justiça, o pecado é um crime. E aí? Quando alguém comete um crime, o que tem que ser feito com essa pessoa? Punido. Tem que ser punido. Então nós estamos prontos aí. O veredito é esse. Se nós estivermos na mão da justiça, o pecado é crime e nós já estamos condenados. E para a educação? O pecado, para a educação, o pecado é ignorância. Aí o pessoal fala assim: esse professor está de brincadeira comigo, ele não quer que eu volte aqui mais não. Ele está chamando a gente de ignorante agora. O professor está nos incluindo como criminosos, animais, agora ignorantes. O que é isso? Está escrito para o pastor descer aqui, ó, pastor Evandro, chega. Mas é uma realidade, pessoal. O pecado para a educação é ignorância, ou seja, só peca quem não sabe. Se você sabe, se nós sabemos, nós não podemos pecar. É duro esse discurso, né? É dura essa palavra. Mas, para a sociologia, o pecado é egoísmo. Por quê? Porque a sociologia, a ideia é o quê? O que fala a sociologia? Estuda a sociedade, os grupos,
os clãs, as famílias, como viver em sociedade e tal. Aí o pecado, para a sociologia, é egoísmo. Por quê? Porque geralmente a gente peca por algo que a gente quer para nós. Ou a gente quer se dar bem, ou quer evitar alguma coisa. A gente não está pensando no outro, está pensando em nós. E muitas vezes o nosso pecado pode influenciar o local onde a gente vive. Quantos nos foram os exemplos aí que está lá no culto, de repente alguém lembra: eis que te digo, tem alguém pecado aqui entre nós. Pronto. Então, ou seja, o pecado para a sociologia é egoísmo. É você pensar em você mesmo, esquecer do resto, né? E oi. Qual a definição de pecado para esse é outra coisa? A palavra em si, pecado, de repente é outra definição para ele. Mas você percebe que essa definição, se você for analisar biblicamente, ela tem a ver com o que a Bíblia ensina a respeito do pecado. Por exemplo, para a filosofia, um mal abstrato que interfere na perfeição. Você joga isso para a Bíblia, tem alguma coisa a ver. Porque o pecado nos afasta de Deus, nos faz o quê? Se Deus quer que nós sejamos perfeitos, sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Se o pecado traz imperfeição, então o pecado nos afasta de Deus. Então não está tão errado aqui não. Reminiscência do nosso tempo animal. Poxa, nós somos pessoas inteligentes. Nós pensamos. Se nós pensamos, nós não podemos agir por impulso. E muitas vezes o nosso pecado é por impulso. Fui. Aí, fulano, o negócio é o seguinte: 100zinho aí para você fazer a prova para mim. Aí o cara vai, pega o 100. É muito pouco. Olha o impulso aí, olha aí. Porque ele falou para o senhor. Ih, então, justiça. O pecado para a justiça é crime. Poxa, o irmão já estamos condenados, né? Ignorância, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não é isso que o texto diz? Ou seja, a partir do momento que você sabe, não pode mais pecar, né? E a sociologia? É o egoísmo. Muitas vezes nós pecamos porque nós somos egoístas, nós não olhamos para a necessidade do irmão. Então tem sim a ver essas questões. Para psicologia, o pecado é o subproduto de muitos condicionamentos das pressões culturais, sociais, familiares e religiosas. Ou seja, para a psicologia, o pecado é o quê? É um subproduto do meio em que a pessoa vive. Então, ou seja, se o teu ambiente de trabalho é um ambiente saudável, você vai ser saudável também. Agora, se no teu ambiente de trabalho tem sempre uma proposta que te chama para o outro lado, aí você vê todo mundo indo e você ficando sozinho, aí o que você fala? Não, eu vou entrar, eu não quero ficar sozinho não, eu vou também para esse cara, vou ficar sozinho ali. Todo mundo vai levar vantagem e eu não, né? Então a psicologia vai trabalhar que o pecado é um subproduto das questões sociais, familiares. Quantas vezes a nossa família nos força a pecar? Você vai no aniversário do teu primo, aí está todo mundo lá, cervejada, não sei o que, música,
Aí você está lá quietinho no seu canto, né? Aí o pessoal, ei, Edson, vem pra cá, cara, sai daí, rapaz, tá sozinho, você é nosso aqui, cara. Aí você, poxa, é mesmo, né? Não tem ninguém da igreja aqui. O cara vai devagarinho, daqui a pouco tá lá no meio, né? Lá no meio lá dos escarnecedores, né? Então, existe toda essa questão que o pecado vai tratar, que é a sociologia. Porém, o que importa para nós? A Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito do pecado? Tudo isso aqui, como eu falei, é bíblico. Nada disso aqui está fora da Bíblia. E o interessante é que as pessoas que pregam ou que vivem dentro dessas questões aqui, dentro desses grupos, a maioria deles, de repente, até fala que esse negócio de Bíblia está ultrapassado, que esse negócio de Bíblia já era, né? Tem até falando, já descobriram alienígena, tem alienígena, então se tem alienígena na Bíblia, então joga fora. Então tem muita gente que está aqui pregando essas coisas aqui bíblicas, mas com outras palavras, e não sabem disso. Porém, o que a Bíblia diz? A Bíblia vai dizer que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei moral de Deus. Qualquer falta de conformidade com a lei moral de Deus. Oposição direta a Deus. Então, para a Bíblia, qualquer falta de conformidade com a lei moral de Deus, oposição direta a Deus. Então, a Bíblia, ela não vai ficar filosofando, psicologizando, cientificando. A Bíblia vai direto, meu amigo. A lei moral de Deus está aí. Você cometeu qualquer falta, qualquer falha, qualquer deslize com a lei moral de Deus, você já está em pecado. E aí alguns vão dizer assim, tá, mas como é esse negócio de lei moral de Deus? A lei moral de Deus, ela está no coração de qualquer pessoa. Todas as pessoas no mundo têm a sua lei moral. Todos sabem, não adianta, você não precisa da Bíblia para poder chegar para alguém e falar assim, e aí, é certo roubar? Em qualquer cultura está implícito no homem e na mulher também que o roubo é algo algo que fere a moral, matar a outra pessoa, né? Então existem coisas que não precisam estar escritas para que o homem possa pecar ou não pecar, falhar ou não falhar. Na lei de Deus, a lei moral de Deus, ela não precisa estar escrita. Mas o bom de tudo isso é que a lei moral de Deus está escrita. Nós temos a Bíblia, que ali tem todas as questões ali, que você pode e que você não pode. Ainda tem alguém que ainda fala assim, não, mas eu não vi escrito isso na Bíblia. Se eu não vi escrito, então eu posso fazer. Vai, né?
Existem várias palavras na Bíblia que apresentam as várias formas de pecado que a gente pode encontrar. Eu vou colocar algumas palavras aqui, elas são em hebraico, porque para nós, como diz, né, no português, é pecado. Ah, não sei o que, é pecado. Ah, é pecado, pecado. Tudo é pecado. Mas na Bíblia, e principalmente no hebraico, nós vamos encontrar diversas palavras que vão dar uma característica diferente àquela falha, àquela falta de conformidade. Tá? Então existem algumas palavras que a gente precisa passar para vocês. Primeira delas, deixa eu colocar isso aqui para... É a palavra ratá. Então a palavra ratá em hebraico é a palavra que quer dizer errar o alvo. Então, uma das definições que a gente pode dar para pecado é errar o alvo. Ou seja, só erra o alvo aquele que tenta, correto? Poxa, eu estou lá. O alvo está lá. Se eu não tentar acertar o alvo, eu vou errar o alvo? Não. Ou seja, eu só vou cometer aquele tipo de pecado se eu entrar, eu tiver a intenção de ir lá. Porém, pode acontecer eu tentar acertar e eu não conseguir. Então, é aquele pecado... vamos dizer assim, um pecado involuntário. Eu estava pretendendo fazer o bem, mas eu não consegui fazer o bem e acabei errando e provocando o mal. Aí alguém pode dizer, não, tudo bem, você tinha aquela intenção de fazer o bem, mas aí acabou que fez o mal. E aí? Você vai ser perdoado? Você pode até ser perdoado, mas não deixou de fazer, de ter a prática do erro ali. Mesmo na intenção, você pode errar. Então é esse tipo de pecado que em alguns momentos a Bíblia vai chamar que é diferente. É pecado? É pecado. Mas não foi um pecado, eu vou voluntariamente, eu vou lá, eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Não. Eu estou tentando fazer, tentando acertar o alvo, tentando fazer a coisa certa, só que eu não consegui, eu errei. E às vezes esse erro provocou um distúrbio, ou uma fatalidade, alguma coisa para alguma pessoa, ou para alguma situação, né? Então é pecado. Tá? Se relacionar Oi? qual o livro é essa palavra? É em hebraico. Então assim, em algumas situações, quando nós encontramos a relação, vamos dizer assim, com a lei moral de Deus, alguns pecados são classificados como ratá. Ou seja, a pessoa estava pensando que ia fazer o bem, mas acabou errando. Entendeu? Errou na intenção. Amigo, não tem problema. Você queria fazer o bem, mas errou. Aí errou por quê? Errou por desconhecimento. Aí tem diversas questões que podem ser classificadas aí. Mas é um erro do alvo. Ou seja, você tentou acertar e não conseguiu. Tá? Às vezes acontece isso com a gente. Né? Às vezes você pensa assim, poxa, o irmão está precisando de alguma coisa. Aí você vai e convoca uma situação lá, de repente não é nada daquilo. Aí o irmão, precisava. Aí são várias questões que a gente pode ver. Outra coisa, outra palavra que a gente encontra como pecado: rachar. Rachar já é aquela pessoa que
a respeito do caráter. O caráter moral. Então, ou seja, é aquela pessoa que é má por natureza. Tem o caráter dela, já é para a maldade. A gente sabe que tem, né, algumas pessoas que são assim, né? Você é pessoa tem a lei moral, mas ela não está nem aí. O que é? Tem que matar? Eu mato mesmo. Tem que roubar? Eu roubo mesmo. E pronto. Aí o caráter moral da pessoa, né? O caráter dele é totalmente o contrário, está totalmente em oposição direta a Deus. Então é diferente. Eu acho que eu acho que eu estou dando uma boa aula, estou com a melhor das intenções, dando uma boa aula aqui, eu acho, né? Aí quando vai a CDS ali, o pastor Evandro faz uma pesquisa de opinião. Fala, como é que foi a aula do professor? Todo mundo, não dá nada para saber. Aí de 0 a 10, 1, né? Ou seja, eu errei eu errei o alvo. Eu queria dar uma boa aula, não consegui. Agora aqui, diferente. Olha, eu vou chegar lá, vou falar um montão de coisa que ninguém vai entender nada. E é isso mesmo que eu quero. Eu quero que ninguém entenda nada. O que é isso? É o caráter moral. Já está com a intenção do coração para errar. Já sabe que vai chegar lá e vai fazer para derrubar todo mundo, né? Fazer uma prova para ninguém tirar, todo mundo tirar 0 na prova. O que é isso? Está no caráter moral. Vou fazer essas comparações assim, para que vocês possam entender que existem gradações de pecado. Existe pecado, então, que a pessoa tentou acertar e errou, e existe aquela que vai para errar mesmo, para arrebentar mesmo, tá? Então, a Bíblia tem essas diferenciações. Outra palavra que a Bíblia fala a respeito de pecado é pachá. Então, ratá, rachá, pachá, que significa rebelar-se. De repente, a pessoa fala assim, poxa, o negócio está muito tranquilo, eu vou tocar fogo no parquinho, entendeu? Ou seja, tem pessoas que de repente pensam, não, acho que eu vou me rebelar com isso. Já viu aquelas pessoas que eram precadores da palavra, e aí daqui a pouco o camarada se transforma no inimigo de Deus e começa a falar mal, porque houve ali uma rebelião, entendeu? Isso também a Bíblia chama de pecado. É diferente de errar o alvo. O cara está tentando acertar. É diferente daquele que já é mal por natureza, está no caráter dele. A rebelião, às vezes acontece por um motivo. O irmão passou por mim e não me deu a paz do Senhor. Também não volto mais nessa igreja. O que é isso? Rebelião. Pastor pregou fora da Bíblia. Opa, aí não, aí já é outra coisa, né? Pastor pregou fora da Bíblia, aí tem que chamar o pastor, que negócio é esse? Onde está escrito isso? Mas aí já é uma pessoa, né? Pachá então é rebelar-se. E pechar então pachá é verbo, rebelar-se, e pechar é o rebelde. Então é o camarada que é rebelde. Pachá, rebelar-se, verbo, pechar é o rebelde. E ra e roa.
é aplicado, né, no texto bíblico quando nós encontramos uma pessoa ou uma atitude malvada, vileza, de miséria. Miséria não é miséria de pobreza, não, tá? É miséria tem a ver com o caráter da pessoa, né? Com as atitudes, né? Então, nesse sentido. Então, estas palavras aqui são palavras que nós encontramos em hebraico que faz uma diferenciação de pecado. Para nós, que a nossa língua não tem essas diferenciações, para nós é tudo pecado. Agora, se eu quiser classificar o tipo de pecado, eu vou ter que pegar e falar, não, ele pensou em fazer alguma coisa e não deu certo, e prejudicou um montão de gente, entendeu? Mas lá no hebraico vai estar ratá. Ratá é essa ideia, né, que quando ouve falar, aí o pessoal, ratá significa isso, que ele errou o alvo, ele queria fazer alguma coisa, não conseguiu e prejudicou um montão de gente, tá? Alguma pergunta, pessoal, tem aqui? E no Novo Testamento, então isso aqui no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos o quê? Dentre outras palavras, a palavra amartia. Amartia, que é daí que tem o nome de amartiologia. O que significa amartia? Transgredir, praticar más obras, pecar contra Deus. Perceba a diferença? No hebraico, uma palavra para cada situação. Já no grego, uma palavra já significa praticamente várias coisas. Existem outras palavras, a gente vai ver na nossa apostila, existem outras palavras no grego que também fazem diferenciação entre o tipo ou a forma que o pecado está sendo cometido. Mas aqui nós vamos encontrar transgredir, praticar más obras, pecar contra Deus, tá? A palavra amartia. João Calvino, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, o pecado é a hereditária depravação e corrupção da nossa natureza, difundida por todas as partes da alma. Olha só a profundidade dessa fala, né? Pecado é a hereditária depravação e corrupção da nossa natureza, difundida por todas as partes da alma, que, em primeiro lugar, nos faz condenáveis, olha a palavra que o irmão colocou aí, né? Nos faz condenáveis à ira de Deus, e em segundo lugar, também produz em nós aquelas obras que a Escritura chama de obras da carne. Então, Calvino, quando ele vai definir o pecado, ele fala desse jeito aí, né? Nós temos uma hereditária depravação que contaminou toda a nossa alma. E aí isso traz consequências, como ele fala aqui. Primeiro, nos condena diante de Deus e nos faz fazer as obras da carne, né? Que a Bíblia chama de obras da carne. Aí tem gente, não sei se vocês já ouviram, dizer que pecado não existe. Já ouviram? Pessoas falar que o pecado não existe? Que é tudo invenção da nossa cabeça? E ainda tem uns que falam, né? Aí falando de soteriologia, que no final Deus vai falar assim: tá bom, meus filhos, vocês estão todos perdoados, pode ficar tranquilo, venham todos para a festa, para as bodas do Cordeiro, ninguém será condenado, né? Tem alguns que pensam e agem dessa situação. Fala, meu irmão. Só uma pergunta: que Deus odeia tanto o pecado?
acredito que é por causa disso aqui, ó. Oposição. Né? Oposição a Deus. O pecado, nós poderíamos dizer que é o contrário daquilo que Deus quer. Então, por exemplo, Deus chega para Adão, a gente vai ver isso nas nossas aulas. Deus chega para Adão e fala assim: Adão, olha só, eu separei aqui um jardim aqui para você dentro do Éden. Cara, tem tudo o que você quiser, todo tipo de fruta, de planta, pode comer à vontade. Agora aquela ali não, aquela árvore ali não. No dia que você comer, você vai morrer. Aí o que é que Adão faz? Primeira oportunidade ele vai pegar aquilo ali. Ou seja, totalmente o contrário daquilo que Deus falou para ele. Aquilo que Deus falou que era para ele não fazer, foi o que ele fez. E aí o que acontece? Por causa dessa situação, a terra, Eva, a serpente, até o próprio homem vão sofrer consequências. Então eu vejo que Deus, a gente vai explorar isso um pouquinho mais quando a gente estiver estudando sobre isso, mas a repulsa, o ódio de Deus contra o pecado, acho que tem a ver exatamente isso, que é uma oposição a tudo aquilo que ele queria que o homem fizesse, e o homem fez totalmente o contrário. Isso é uma ideia. Podemos ter outras ideias aí. Fala. Pastor, estava tranquilo. Estava tranquilo. Colocando o nome de Cristo, tranquilo. Você que não vai ser. E aí? Olha, você vai, olha o piso, você vai colocar o pé aí, cara. É melhor parar para ele. Fala, meu Até antes do homem pecar lá no Éden, Adão pecar, aonde estava o pecado? Isso é uma boa pergunta, né? Boa pergunta. Visto que o pecado ele faz mal para a gente, ou tu está se autodestruindo ou tu está destruindo alguém. Sim. Um ou outro, né? Ou é uma autodestruição ou você está destruindo alguém no teu entorno. Sim. Então, todos os pecados, de alguma maneira, você está destruindo. Eu creio que isso seja o que Deus abomina, né? Porque Deus até quando Deus vem, Ele quer que nós amemos o próximo, né? E Ele quer nos salvar, então, ou seja, Ele não só nos ama, como Ele ama o próximo. Aí, como o pecado a gente está ou se autodestruindo ou destruindo alguém, nós estamos indo contra a criação, indo contra o que Deus criou, a soberania de Deus. Olha aqui, ó. A sociologia vai chamar isso de egoísmo. O que é o egoísmo? É quando você só pensa em você mesmo, né? E aí nós vimos na aula anterior que o Espírito Santo, ele é coinonia, ele promove coinonia. O que é coinonia? Coinonia é comunhão entre pessoas. Então, se o pecado ele destrói esta comunhão, se o pecado muitas vezes é um ato de egoísmo, ou seja, você pensar em você, o irmão colocou, às vezes você ou destrói você ou destrói quem está do seu lado. Às vezes acontecem as duas coisas. Às vezes o pecado você está destruindo você e quem está do seu lado também. E aí, se Deus é vida, e se Deus quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros, nós tenhamos essa disseminação do amor, como ele pode sujeitar um negócio desse? E essa pergunta que o irmão colocou ali, onde estava o pecado? Né? É uma questão que a gente vai ver aqui. Da onde surgiu? Qual é a origem do pecado? Não, eu só estou fazendo a pergunta. Calma, eu só estou fazendo a pergunta. Por quê? Não, porque é muita coisa, é muita informação. Fala. Eu não acredito que o pecado estava na
pecado por estar na desobediência. Mas pera aí, vamos ver. Inimigo. Olha só, o que é, dentro da definição que nós temos até agora, que a gente vai construir isso até setembro, né? A gente vai construir essa história até setembro. Mas por enquanto, pecado é o que? Aquilo que não está de conformidade, ou seja, não está de acordo com a lei moral de Deus. Até aí então, tem muita coisa envolvida, tem muita coisa. Nós já falamos aqui que a lei moral está em todo ser humano. Todos nós sabemos que matar, roubar, furtar e outras coisas mais, a gente sabe que é errado, independente de que esteja alguma coisa escrita. Então a gente já sabe disso. Agora, a questão e isso é importante para que a gente possa construir o nosso argumento. Quando Deus terminou, lá no sexto dia, ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: rapaz, isso aqui está muito bom. Não foi isso que aconteceu? E aí a pergunta que o irmão colocou, ela tem toda a pertinência para nós. Como que essa história virou de cabeça para baixo? Que 1600 anos depois, Deus falou assim: eu me arrependo de ter feito o homem. Vou destruir tudo. Olha só. Então, a gente precisa parar e pensar sobre isso. Porque 1600 anos para Deus é um dia, né? Um dia e meio, né? Porque para Deus um dia como 1000 anos, né? Então 1600 vai ser um dia e meio. Então em um dia e meio tudo foi por água abaixo. Por causa de quê? Por causa do pecado. Por causa de algo que não estava em conformidade com a lei moral de Deus. E aí é lógico, pessoal, como eu falei, hoje é só a primeira aula. A gente está construindo um argumento, mas é bom a gente começar a pensar que realmente, como é que pode ser esse negócio? Será que o pecado estava na árvore? Será que o problema era a árvore? O pecado estava na serpente? Será que o problema era a serpente? Será que o pecado estava em Adão? Será que o problema era Adão? Será que o problema era Eva? É muita coisa, é muita pergunta que a gente precisa organizar para a gente poder chegar num objetivo aqui, como eu falei no final do ano, de sair daqui com economia. A gente sair daqui unidos, glória a Deus, aleluia, e vamos todos para o céu. Não pode ser para desafios. Mas a ideia que a gente estava falando aqui é que existem pessoas que não acreditam na existência do pecado. Existem pessoas que acham que a vida é isso aí, cara. Olha, vamos viver, porque amanhã pode não existir. E aí eu perdi aquela oportunidade de viver esse momento. E o pecado, cara, o pecado não existe. Tem gente que pensa assim, E aí, o pecado, ele é provado pelas religiões. Toda religião prega que existe alguma coisa que a gente, ao fazer, nós estamos indo contra a entidade, seja lá quem for, quem eles acreditam. Então, as religiões provam a existência do pecado. A literatura prova a existência do pecado. Não sei se os irmãos tiveram oportunidade de ler textos, sejam eles sagrados ou não, que falam a respeito de transgressões, de pecado. Tem um livro em especial chamado O Inferno de Dante. Já ouviram falar? Esse camarada, ele fez uma fantasia, contando como era o inferno. Entendeu? Eu não sei como que ele fez, a criatividade. Por quê? Porque a Bíblia fala que ninguém foi lá ainda e contou para falar quem quer, Mas na mente dele, ele criou essa história e muita gente acredita
inferno é igual, ele narra lá no livro dele lá. E muitas outras histórias que a gente tem aí de pessoas que na literatura vão contar coisas sobre o pecado, traição, furto, roubo, assassinatos, né? Tudo isso está na literatura, a gente tem literatura para isso aí. Outra coisa, a arte. Você pode ir num museu, né, um museu de arte, ver lá quadros, tem quadros retratando o pecado, ou retratando pecados, né? Faltas ou falhas no caráter das pessoas. Então a gente vê isso em fotografias, né? As leis foram necessárias para poder mostrar o pecado. Então, embora nós tenhamos a lei moral, mas a necessidade do escrito, da lei, da letra, para poder mostrar, isso aqui não pode. Tanto é que o próprio Deus fez isso com o povo de Israel. Recém saídos do Egito, quando chega no Monte Sinai, Deus fala: Moisés, vem cá, vamos conversar aqui. Aí Moisés fica lá 40 dias, 40 noites. Aí quando Moisés volta, o que Moisés tem nas mãos? A lei escrita. As tábuas da lei, para quê? Para que o povo, mesmo vocês tendo visto os outros povos, tenham conhecimento das outras leis, tenha a lei moral no seu coração, na sua mente, mas tem que estar escrito aqui na pedra, tem que estar aqui. Aí chega no Novo Testamento, o que Jesus fala? Não, olha, a lei não pode estar escrita na pedra, a lei tem que estar escrita no seu coração, né? Então, ou seja, a repressão das leis vem mostrar para nós que verdadeiramente o pecado existe. Então, essa história de que o pecado não existe é a história da carochinha, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Alguém aqui já foi no sítio do Pica-Pau Amarelo? Pois é, né? Alguém aqui já foi no sítio do Pica-Pau Amarelo? Não, é porque tem gente que acredita que aquilo ali foi tudo verdade. Tem gente que acredita na Cuca, na Dona Benta, não sei o que lá, né? E acredita até mais naquilo ali do que o que a Bíblia diz. Entendeu? Então, não é brincadeira, não é? O pecado também é provado pela observação do comportamento humano. Provado. O pecado é provado pelo comportamento humano. Por quê? Porque se não houvesse pecado, nós estaríamos no Éden. Maravilha. Anjos tocando harpa, né? Círios tocando. Oi? Quem ia fazer algo? Entendi. Acordando meio-dia sem precisar trabalhar. Meu sonho é comprar primeiro. O trabalho, o pessoal fala que Adão, né? Adão é responsável pelo trabalho, né? Porque deu... Mas o trabalho foi antes do pecado, você sabia? O trabalho foi dado por Deus antes do pecado. Adão, o negócio é o seguinte: vai dar nome para todos os animais. Imagina você dar nome para todos os animais, dominar a terra. Isso é trabalho, meu amigo, não é assim não, né? Já pensou, né? Aí, como diz aquele pastor, né? Poxa, ele botou o nome de cavalo e quando a gente olha, a gente vê que parece um cavalo mesmo, né? O nome certinho para o animal, né? Brincadeira, né? Mas é isso aí, ó. Então, o pecado é provado pela observação do comportamento humano. O comportamento humano mostra que o homem é pecador. Como?
Na história da criação a gente vê, né? Na história da criação, a gente estava falando aqui agora, né, dessa questão. Na morte de Abel, você vê que, poxa, qual o motivo? Até hoje ficam muitos historiadores, a gente aqui também, tentando descobrir, por que Caim matou Abel? Cara, coisa mais sem sentido, né? Isso é alguém falando, né? Quando a gente vem para o nosso tempo, as gangues, já viram aí? As gangues que se juntam, pessoas para fazer maldade com outras pessoas, se juntam lá 10, 15, vamos ficar aqui. Quando ele passar, a gente pega ele. Aí o cara vai passando todo feliz. Aí vem 10, 5 em cima do cara, bate, não sei o quê. Mataram um cachorro do dia aí, né? Então, olha só, a gente vê que o comportamento, observando o comportamento do homem, a gente vê, poxa, isso não é normal, isso não está de acordo com a lei moral de Deus. Não é possível que Deus está, agora o negócio é o seguinte, está liberado, vocês podem matar os animais, podem fazer maldade, depois de Noé, né? Noé, você pode, tem alguns animais aí que vocês podem comer, agora você não pode comer o sangue, tá bom? Inclusive, Noé, esses que você não pode comer, você pode bater, Deus falou isso com Noé? Não. Mandou tem uma forma correta até de matar o animal para poder se alimentar. Se vocês não sabiam disso, existe, né? Principalmente o judeu, ele guarda bastante essas regras. Nos frigoríficos, não, nos matadouros, né? Se um judeu ele vai comer, ele precisa saber como que aquele animal foi morto. Se o animal sofreu, né? Como que foi? Ele foi enforcado, ficou gritando muito, errou uma hora que foi pegar a faca para matar o bicho ali, o porco ali, o cara fica procurando o coração do bicho. Tem toda uma regra para isso. Então, não é assim, né? Até mesmo para autorização para a pessoa se alimentar, há uma regra. No trânsito, já viu no trânsito? O irmão saiu da igreja, agora glória a Deus, aleluia, Senhor, bênção, que culto maravilhoso. Vamos embora, família, entra no carro. Aí chega, aí o sinal fica vermelho. Mas não é possível, sinal vermelho. Queria chegar em casa para ver o Fantástico, não sei o que e tal, né? Aí já o camarada para, ele vai, chega, o sinal fica amarelo, ele quer atravessar, aí o cara para na frente dele. Que não sei o que. Crente sai da igreja, né? Eu nunca vi isso, não sei se os irmãos já viram, eu nunca vi, entendeu? É só surgiu na minha cabeça aqui agora, né? Reptiliano. Mas no trânsito, pessoal, às vezes por besteira, coisa boba, 1 segundo, né? Ou então o cara vai chegar no destino dele 5 minutos mais rápido. Então a gente vê pelo comportamento humano, né? Nos estádios de futebol, algum tempo atrás aí, né? Um time foi campeão, aí o outro com raiva pegou uma barra de ferro e foi lá e bateu na cabeça do torcedor que estava comemorando lá, matou o menino lá. Futebol, né? Aí os jogadores, né? Um time que ganhou, na hora da comemoração, no dia seguinte, estava todo mundo na churrascaria, o time que ganhou e o time que perdeu na churrascaria lá. E lá os bobões lá se brigando lá com barra de ferro, né? Esportes violentos. É nesse sentido, então, irmãos, que nós iremos desenvolver o nosso estudo aqui nesses 6 meses, se assim Deus nos permitir. O estudo do pecado. Estaremos estudando então sobre a origem do pecado. Olha os temas para as próximas aulas. Origem do pecado, a semelhança natural do homem com Deus e a semelhança moral do homem com Deus, a pior das atitudes humanas. Iremos definir o pecado, quais são os princípios fundamentais
fundamentais do pecado, de onde veio o pecado, qual a sua natureza, a universalidade do pecado. Sabiam que o pecado é universal, irmãos? Vocês sabiam que não é só crente que peca, não? Ou tem gente que fala que crente não peca. Falaremos sobre a queda e suas dificuldades, a imputação do pecado de Adão à posteridade. Tem gente que fala assim: por que é que eu tenho que ser punido pelo pecado de Adão? Eu não fiz nada, Adão que fez tudo, e agora eu. Tem gente que quer falar sobre isso. A posteridade, as consequências do pecado de Adão para a sua posteridade ao mundo em geral. Iremos ver também a respeito da universalidade do pecado, a natureza corrupta do homem, a consciência da natureza do pecado, o pecado como calamidade. Ou seja, faremos uma panorâmica a respeito da atitude desrespeitosa do homem em relação a Deus e as suas consequências, falando principalmente das penalidades do pecado na vida do crente. Então, qual é a pergunta, qual é a ordem para os irmãos aqui? Não desistam, vamos juntos, e que Deus nos abençoe, nos dê força e saúde para chegarmos ao final desse período. Amém? Deus abençoe os amados irmãos. Ninguém fica para trás, né? E você que está em casa, não esquece de mandar um resumo para comprovar a tua presença na aula. Deus abençoe. Até semana que vem, em nome de Jesus.